Olá, pessoal! Tudo beleza? Essa é uma aula sobre gestão de portfólio com foco em apresentar duas matrizes que são importantes para apoiar decisões de investimento e estratégias em unidades estratégicas de negócio, que serão a matriz BCG e a matriz GE. A matriz BCG, ou matriz Boston Consulting Group, foi desenvolvida na década de 70 por um autor chamado Henderson, Bruce Henderson, e ele basicamente estava estudando, também estava fazendo trabalho no GE, e identificou que aqueles negócios, aquelas unidades estratégicas de negócio da GE, que desenvolviam economias de escala em mercados de alto crescimento, eles tinham um potencial de se tornar uma grande fonte de receitas futuras para a empresa. E também identificou que aquelas negócios que, num determinado momento, geravam a maior parte do fluxo de caixa, aqueles negócios eles eram no passado, eles tiveram uma alta taxa de crescimento e eles alcançaram a maturidade também com uma alta economia de escala e, além disso, elevada eficiência produtiva. Então, o que o autor propôs? Que fosse criada uma matriz para identificar os negócios, levando em conta a competitividade desses negócios, levando em conta duas dimensões: a taxa de crescimento e a participação de mercado. A participação de mercado ele vai ser um indicativo, vai ser uma proxy do quanto aquele negócio ele está alcançando economias de escala ou mesmo tendo a oportunidade de melhorar sua produtividade por meio da curva de aprendizagem e experiência. Então, cruzando essas duas dimensões, você pode posicionar o negócio de acordo com o quanto ele poderia gerar um resultado positivo para a empresa no futuro e o seu posicionamento estratégico no presente. Como funciona então essa matriz? Primeiro você vai elencar o conjunto de unidades estratégicas de negócio, que muitas vezes estão associados com alguns produtos, e para cada um deles você vai ter que ter uma estimativa da participação de mercado da sua empresa naquele setor e a participação do principal concorrente, seja ele o líder de mercado ou, se você for o líder, vai ser o segundo colocado naquele mercado. Fazendo isso, você vai calcular o que a gente chama de participação relativa de mercado, que é a participação de mercado da empresa dividido pela participação de mercado desse principal concorrente. Além disso, você precisa ter uma medida da taxa de crescimento de mercado nos últimos anos. Qual que é a ideia de você usar esses indicadores, né? Então, como eu já disse, a participação de mercado vai mostrar o quanto você tem oportunidade naquele negócio de desenvolver economias de escala e aprendizagem organizacional, de aumentando sua produtividade ao longo do tempo. E já a taxa de crescimento mostra o grau de estabilidade ou instabilidade daquele negócio. Mercados de alto crescimento tendem a ser muito mais competitivos, muito mais instáveis. Eles podem ser altamente atrativos, mas também eles correm um risco maior de ocorrerem mudanças, de um novo concorrente entrar, e de ocorrer uma transformação daquele mercado enquanto ele ainda está em crescimento, já que ele vai atrair muitos competidores. Então, na matriz, como nós temos nesse exemplo aqui, nós iríamos primeiro elencar a participação de mercado daquele negócio, da empresa e dos concorrentes. Estou pegando aqui um exemplo da Apple. Com isso, a gente calcula a participação relativa de mercado. Por exemplo, aqui no caso do iPhone, seria 45% dividido por 15%. E nós vamos introduzir também a taxa de crescimento, que é quantos por cento o mercado está crescendo num determinado período, seja por ano ou um período de 5 anos, por exemplo. E também, para você representar o seu modelo, é interessante você ter uma medida como a receita daquela empresa ou o volume de negócios daquela empresa. Além disso, na matriz, a gente costuma usar uma escala logarítmica. E eu vou explicar o porquê no próximo slide. Usando aqueles dados de participação de mercado e da taxa de crescimento e das receitas, nós podemos montar uma matriz onde no eixo Y nós colocamos de forma invertida a participação relativa de mercado. Como nós estamos usando uma escala logarítmica, cada um ponto, cada espaço de uma unidade aqui representa um crescimento de 10 vezes. Ou seja, ele está indicando um espaço de 1 que você tem 10 vezes mais participação de mercado do que o principal concorrente naquele setor. E no eixo Y, nós posicionamos a taxa de crescimento de mercado, de maneira que quanto mais alto, maior o crescimento de mercado. Por que é utilizada a escala logarítmica? Henderson, na década de 70, descobriu que as economias de escala
e o aprendizagem organizacional, ele não segue uma função linear com o volume vendido para a empresa, mas sim ele segue uma função logarítmica. Pequenos incrementos no início, eles podem levar a grandes ganhos em termos de escala, em termos de aprendizagem, mas ao longo do tempo, ganhos de volume não produzem o mesmo ganho de produtividade para a empresa. Por isso que, para você representar no mapa uma diferença em termos de vantagem competitiva em escalas e aprendizagem, né, e produtividade, não é correto você apresentar isso numa escala linear, dado que diferenças lineares mostrariam que você estaria muito melhor que o competidor, quando isso não é verdade, já que não é uma relação linear entre participação relativa de mercado e o ganho de escalas e aprendizagem organizacional. E a taxa de crescimento, como eu já falei, mostra o grau de estabilidade ou instabilidade que existe. Com base nessa matriz, nessa junção, nós podemos observar que esse eixo X aqui, nessa divisão do eixo X, nós temos o número 1, né? Então aqui normalmente é posicionado se você está acima ou abaixo do principal concorrente. Já no eixo Y, não existem regras absolutas, mas é muito comum colocar um corte entre 10% ou 5%, dependendo do setor da empresa, né? Bom, então como que nós classificamos os casos aqui na matriz BCG? Normalmente, os negócios que aqui estão são aqueles que têm alta participação relativa de mercado e o mercado ele tem um baixo crescimento. Nesse caso, normalmente são negócios, se ele não estiver caindo, né, a taxa de crescimento negativa, como é o caso do iPod, mas os negócios onde essa taxa ela é estável, ela não está diluindo o mercado, eles são normalmente os negócios que nós chamamos de vacas leiteiras. O que são essas vacas leiteiras? São empresas ou negócios que eles estão no mercado estável, dificilmente vai chegar alguém e revolucionar de um dia para o outro aquele mercado, porque ele já está estabilizado, ele não atrai tantos concorrentes assim. E essa empresa nesse mercado estável tende a gerar uma grande parte de lucro para os negócios existentes. Então, normalmente, os que estão aqui são classificados como vacas leiteiras. Então, eles acabam gerando, o objetivo deles é gerar receitas para outros negócios, que eu vou mostrar adiante. Aqui no eixo superior, nós temos aqueles negócios que estão no mercado de alto crescimento e onde a empresa é uma líder de mercado. Ela tem mais participação de mercado que os seus concorrentes. Esse aqui, gente, é o que a gente chama de estrela, né? Por que ele é uma estrela? Porque é um negócio que está muito bem, ele está no mercado em alto crescimento, ele parece ser maravilhoso. Mas a estrela tem um risco. Por quê? Com alta taxa de crescimento no mercado, também ocorrem muitas mudanças nesse mercado. Ele atrai novos concorrentes. Esse mercado ainda pode ser revolucionado, dado que ele ainda está crescendo. O consumidor ainda está aprendendo o que é o produto. Novos competidores podem mudar o que é esse mercado. Isso significa que, por mais que seja um mercado altamente atrativo, onde a empresa é líder, ainda assim é um mercado onde tem que ter muita cautela e avaliar esses movimentos competitivos e mudanças ambientais a todo momento. Vamos pegar aqui o caso de uma empresa, de uma unidade de negócio, que ela tem uma baixa participação de mercado num setor de alto crescimento. Esse aqui é o que a gente chama de interrogação, né? A interrogação é porque esse negócio, ninguém sabe o que vai acontecer. Você pode conseguir tomar o lugar de um líder, ou você pode perder participação ao longo do tempo, enquanto esse mercado diminui a taxa de crescimento. Então a empresa pode acabar ficando ali perdida no tempo e não conseguir se tornar uma líder, ou não conseguir ter vantagens de custo ao longo do tempo. Então esse caminho aqui, normalmente as empresas investem muito nas empresas que estão aqui, pegam recursos das vacas leiteiras para investir aqui, para tentar tornar esse setor líder ou para que ele tenha uma posição de destaque à medida que o mercado amadurece. E por fim, nós temos aqui embaixo, né, o que a gente chama de animais de estimação ou de crianças choronas, que alguns chamam, né, que são empresas que estão no mercado de baixo crescimento e também a empresa não é líder. Então imagine o seguinte, você está competindo com uma empresa líder nesse setor, você não consegue ter vantagens de custo, você não consegue ter vantagens competitivas e ainda assim você mantém aquele negócio. Normalmente, as empresas que estão, os negócios que estão aqui, eles são negócios são candidatos a serem excluídos daquela empresa. Porque eles demandam recursos, eles não conseguem muitas vezes gerar lucro para a empresa e além disso eles não têm perspectiva de futuro. Dificilmente ele vai conseguir mudar o mercado para tomar o mercado do líder e ele também não está no mercado que pode ser revolucionado facilmente
dado que ele já está no mercado maduro. Bom, com essas classificações, a gente ajuda a identificar onde nós devemos investir ao longo da nossa matriz, analisando um portfólio de negócios da empresa. Qual que é a grande desvantagem desse modelo? Ele assume que a fonte principal de vantagem competitiva são escalas, economias de escala e aprendizagem obtida pela a produção contínua em larga escala pela empresa. Só que em muitos negócios isso não é uma fonte de vantagem competitiva. Sendo assim, se você colocar uma matriz dessa aqui, uma empresa como Ferrari, todas as empresas do mercado de luxo, comparando com o setor mais amplo, por exemplo, o automobilístico ou o setor de vestuário, você vai ver que eles vão estar possivelmente posicionados aqui. Mas eles são extremamente competitivos no mercado onde eles atuam, e além disso, a fonte de vantagem competitiva deles não é a escala, eles não têm que vender muito para todo mundo para eles terem vantagem competitiva. Eles têm que vender para um público restrito, com alto valor agregado, e a economia de escala e a aprendizagem, normalmente a aprendizagem em termos de produtividade, normalmente é o último fator que essas empresas buscarão. Então, essa matriz ela tem que ser olhada com muito cuidado, porque ela não representa uma matriz, ela não pode ser aplicada em negócios onde a fonte de vantagem competitiva não seja economias de escala. Uma alternativa à matriz BCG é a chamada matriz GE. Essa matriz também foi desenvolvida na GE poucos anos depois do trabalho desenvolvido pelo Henderson, e ela foi desenvolvida também pela McKinsey, então foi uma outra empresa de consultoria, não foi o Boston Consulting Group. E o que a matriz GE, desenvolvida pela McKinsey, observou? Depois do trabalho do Henderson, a GE começou a focar muito nos seus negócios de alta escala e de alta produtividade, onde eles podiam utilizar a produção contínua para aumentar a produtividade da empresa. E aí o que eles identificaram? Muitos bons negócios começaram a morrer, porque eles pararam de investir nesses negócios. Aí eles olharam e falaram, olha, a matriz BCG leva em conta somente a fonte de vantagem competitiva como sendo economias de escala e aprendizagem. Por que então a gente não cria uma matriz onde a gente pode levar mais fatores em conta? E esses fatores podem todos ser agrupados de acordo com diferentes pesos de importância para dizer o quanto esse negócio é atrativo e qual que é o grau, de força que eu tenho para atuar naquele mercado. Então a ideia aqui é você criar uma série de fatores que poderão ser aplicáveis naquele negócio para determinar se o mercado é atrativo e se a empresa consegue atingir um bom posicionamento competitivo. E como que a gente constrói essa matriz GE? Primeiro, a gente tem que determinar os fatores de atratividade do negócio. Normalmente isso sai da análise SWOT. Quando você tem as oportunidades e ameaças, você tem vários fatores do mercado que determinam se você tem coisas boas, oportunidades ou algo negativo do mercado. Também você tem que determinar os fatores de posicionamento competitivo. O que dentro da empresa garante com que ela alcance vantagens competitivas e o que mina as vantagens competitivas da empresa. Em sequência, você vai atribuir um peso de importância para esses fatores. Qual que é a importância de cada um desses fatores para determinar a atratividade do negócio e para determinar o posicionamento competitivo. Depois disso, você vai pontuar esses fatores, o quão eles representam ameaças ou oportunidades e o quão eles representam forças ou fraquezas naquele negócio. Depois disso, a gente vai fazer um cálculo de uma média ponderada e plotar esses resultados no gráfico. Vamos tomar um exemplo de uma análise no setor aéreo, onde uma empresa como a Gol teria identificado 4 fatores que explicam a atratividade do mercado: a demanda de mercado, a cotação do dólar, o preço do combustível e pressões político-legais. Para cada um desses fatores, você deve distribuir 100 pontos, para representar a importância desses fatores para dizer se esse mercado é atrativo ou não. Quanto mais peso você der, mais aquele fator vai pesar, vai ser importante para determinar se aquele mercado ele tem mais oportunidades ou ameaças. Posteriormente, você vai dar uma avaliação, por exemplo, numa escala de 1 a 5, onde notas 4 e 5 representam que aquele mercado tem oportunidades, e notas 1 e 2 representam que aquele fator ele é uma ameaça. Então, ele é um fator ruim naquele cenário competitivo. Nesse exemplo, a empresa teria dado nota 2 para a demanda de mercado e para a cotação do dólar,
porque a demanda estaria em queda e também porque o dólar estaria subindo o seu preço, e isso afeta os seus negócios. Já o preço do combustível estaria diminuindo, então ele deu uma nota 4, dizendo que isso é algo até bom para a empresa. E por outro lado, em termos de pressões político-legais, no momento não tem nada que indique que seria uma oportunidade ou uma ameaça, porque basicamente estaria neutro naquele contexto. Posteriormente, você vai calcular a importância desses fatores multiplicado pela avaliação. Você vai pegar cada um desses fatores aqui, então 0,3 multiplicado por 2 vai dar 0,6. 0,2 multiplicado por 2, 0,4. Faz isso para todos os demais e soma o resultado. Isso aqui deu um valor de 2,7. Isso aqui é uma média ponderada por essa importância. Essa média ponderada, ela então vai indicar, quando ele for maior que 3, nesse meu exemplo, indica que aquele mercado tem mais oportunidades do que ameaças. E se esse valor for menor do que 3, ele indica que esse mercado ele tem mais ameaças do que oportunidades. Então, quanto maior esse número, maior será o grau de atratividade daquele mercado. Em sequência, você deveria fazer a mesma coisa, agora olhando para o ambiente interno da empresa. Imagine que a empresa tem estabelecido que 4 fatores são importantes para determinar o grau de vantagem competitiva da empresa. A reputação da marca, programa de fidelidade, estrutura de atendimento e relacionamento e o tamanho da frota. E ela distribuiu esses pesos de importância, que somam também 5%. Da mesma forma, ela terá que fazer uma avaliação de 1 a 5, onde 1 e 2 ela indica que aquilo é uma fraqueza da empresa e 4 e 5 indicaria que aquilo é uma força. Então, por exemplo, a Gol teria avaliado que, dando uma nota 3, que é uma nota neutra, dizendo que a marca da empresa é neutra nesse mercado, não é nem positiva nem negativa. O programa de fidelidade deu uma nota 4, então dizendo que ele considera o seu programa um bom programa. Além disso, ela deu uma nota 5 para a estrutura de atendimento, dado que ela está presente em muitos aeroportos e com um grande número de slots, né, nos aeroportos, então ela consegue aí estar presente em vários pontos. E também um outro fator que ele considerou positivo foi aqui o tamanho da frota. Então ela considerou esses fatores aqui e chegou a uma média ponderada, da mesma forma, de 4,2. Quando essa média for maior que 3, indica que a empresa percebe que ela tem mais vantagens competitivas do que fraquezas, do que desvantagens competitivas. Se esse número for menor que 3, a empresa é fraca para aquele setor. Ela está em desvantagem competitiva. Após fazer esse resultado para os vários negócios dessa empresa, você iria plotar o resultado num gráfico como esse. Nesse exemplo, eu coloquei 4 empresas diferentes, mas o normal é você fazer essa análise, o mais comum é para o seu portfólio, né, para as suas diferentes unidades estratégicas de negócio. E aí, quanto mais à esquerda, no eixo X colocando posicionamento competitivo, quanto mais à esquerda, mais vantagens competitivas tem aquela empresa. E quanto mais ao alto, mais aquele mercado é atrativo. Com base nisso, você pode ter um conjunto de 9 estratégias. Né? Os autores que apresentam esse modelo costumam detalhar algumas estratégias que você pode ter quando você posiciona um negócio em cada um deles. E, no geral, a gente pode resumir a partir dessas estratégias genéricas aqui. Né? Então, por exemplo, o negócio que está aqui em cima é um negócio muito forte no mercado atrativo. Então, ele vai proteger a sua posição contra aqueles que devem querer investir e tomar o seu mercado. Se você está aqui no meio, você é muito forte no mercado que ele é mediano, você tem que explorar algumas oportunidades, procurar as oportunidades para ver se esse mercado, quem sabe ele pode até se tornar atrativo no futuro, dependendo de como você explora as oportunidades. Se você tivesse aqui, por exemplo, uma empresa fraca no mercado ruim, então é abandonar. Né? Imagine que você é muito fraco, mas o mercado é muito atrativo, então você tem que alavancar suas vantagens, tem que diminuir suas fraquezas, para você depois poder identificar onde você vai investir nas oportunidades, já que você já está ali no mediano em termos de vantagem competitiva, no mercado que é muito atrativo. Enfim, cada um dos posicionamentos podem direcionar estratégias diferentes, de acordo com o ambiente competitivo e o posicionamento dos diferentes negócios e também de seus concorrentes. Resumindo, para a gente construir a matriz GE, a gente primeiro tem que pegar a nossa análise SWOT e transformar em fatores genéricos. Então, por exemplo, em vez de ser aumento do preço dos combustíveis, você fala em preço dos combustíveis. E aí você vai avaliar se ele é positivo, se ele é uma ameaça ou uma oportunidade, por
por meio da nota que você vai dar na hora de construir sua matriz. Depois você vai distribuir os 100 pontos para cada um dos fatores, né? Então, nesse meu exemplo no setor aéreo. Depois você vai avaliar os fatores numa escala de 1 a 5, lembrando que você pode estar falando de ameaças e oportunidades ou forças e fraquezas, e quanto maior a nota, mais positivo, quanto menor, mais negativo. Depois você calcula a importância vezes a avaliação e faça uma média ponderada para chegar à força competitiva e à atratividade do negócio. Qual que é o bacana dessa matriz, gente? Você pode analisá-la em qualquer tipo de negócio. Ela é fácil de ser construída, você pode escolher com bastante flexibilidade os fatores, e isso permite uma grande abertura para você usar esse modelo em diferentes contextos. Por outro lado, a grande desvantagem é a sua subjetividade. A maioria dos itens constantes na escala não podem ser medidos de forma objetiva, apesar de alguns você tentar colocar, pode pegar alguma medida, mas na maior parte dos casos você vai depender de uma avaliação subjetiva. E sendo uma avaliação subjetiva, você acaba ficando dependente do grau de interpretação, da experiência, da intuição, do grau de convencimento daquela equipe que reuniu para construir a matriz. Sendo assim, ela é muito útil por ser flexível, mas ela tem uma limitação na sua subjetividade. Pois é, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde eu apresentei a gestão de portfólio e como você pode fazê-lo a partir de duas matrizes bastante famosas na administração e no marketing, que é a matriz BCG e também a matriz GE. Então foi esse o objetivo, pessoal. Até a próxima. Tchau!